Olá pessoal, sejam bem-vindos à Oficina Lorandi. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, né? De como que o protocolo que a gente faz para carro principalmente carro injeção antiga, tá? A gente nunca atualiza as injeções, a gente sempre, na verdade, restaura a injeção original do carro, tá? Então, e assim, cada vez aparece para a gente coisa diferente que a gente nunca trabalhou. Então, a gente vai falar um pouco hoje como que a gente planeja isso para conseguir ressuscitar, né, carros que têm injeções antigas, né? Normalmente são injeções analógicas, tem injeções mecânicas também. Como a gente faz isso para voltar à sua originalidade? O carro, pessoal, precisa, na verdade, 3 coisas, né? 4, né? Mas o ar, na verdade, ele entra naturalmente. Precisa de combustível, ter compressão e ignição. Se ele tem essas 3 coisas, o motor vai funcionar, tá? Então, primeira coisa que a gente faz, a gente já comentou isso várias vezes, teste de compressão. Por quê? Se o motor estiver muito ruim, nem compensa, na verdade, despender tempo e trabalho num motor que não tem compressão nenhuma. Muitas vezes o problema da compressão é no cabeçote, é nas válvulas, né? Daí, depois disso, a gente entra na linha de combustível. Pode entrar na linha de ignição? Também pode, mas a gente está falando aqui de carro com injeção eletrônica ou mecânica, tá? Carros injetados, tá certo? Carro carburado é mais simples, né? Então, por isso que eu coloquei aqui mais complexo. Porque carro carburado, você viu lá, tem compressão, joga gasolina lá no carburador e vê se ele vai pegar. Se ele não pegar, é o problema da ignição. Então, é mais simples. Agora, no caso da injeção, já não é, tá? E depois, tudo teste feito, o sistema injetando e tudo mais, a gente vai para a ignição, tá? Então, no caso do combustível, e a gente vai falar especificamente dessa Corvette, tá? Uma Corvette 91, com esse motor L98, né? Só falando um pouquinho, né? As Corvettes, não existe Corvette 83, né? Ela 82, ela pula 83, vai para 84. Ela tem um motor, na verdade, com sistema de injeção monoponto em 84. E em 85, meio de 85, ela já muda para esse motor que é a injeção multiponto, são com 8 bicos, né? Eu vou mostrar um pouquinho depois no carro lá, tá? Que ela vai até 91. Em 92 ela já muda o motor, tá certo? Daí de 92 a 96, essas daqui são as C4s, né? Tá? As Corvettes C4, modelo C4, que vai de 84 a 96. Então, o que a gente vai falar? Mas isso aqui de forma geral, para todos os carros injetados, tá? O que a gente faz a avaliação? Tanque de combustível, tá certo? Ver como que está a condição do tanque, muito sujo e tudo mais, linha. Aqui no tanque de combustível, tá? Foi o que a gente fez nesse carro, né? A gente já verificou o tanque dela. Aqui a gente tem o pré-filtro, que, pessoal, isso aqui é importantíssimo, o pré-filtro que vem antes da bomba, tá? Ninguém liga muito para isso, mas isso é fundamental para preservar a bomba, tá? Então, muitas vezes a bomba ela acaba estragando, deteriorando, porque o pré-filtro ele furou e deteriorou, como aconteceu nesse carro aqui, e o combustível com a sujeira, ele pega lá no fundo do tanque, puxou para a bomba e destruiu a bomba de combustível. Então, depois vem para a linha normalmente difícil dar problema, tá? Nos mais antigos, que a linha é de aço, né? Você tem que fazer uma limpeza e às vezes substituir. Daí trocar o filtro, né? Filtro de combustível, tá certo? Daí, eu estou falando de um carro parado, tá? Que tinha alguns problemas aí de funcionamento. Não é revisão normal. Isso aqui é um carro que estava parado, então isso é uma checagem para você fazer como ressuscitar o carro. Daí vai fazer a checagem de pressão, linha e retorno, tá? Ver como que está o regulador de pressão, que nem nesse caso, esse carro está ok. Vai desmontar o sistema, tá certo? E vai fazer uma limpeza do bico ou troca, tá? Daí depois vem a checagem, aqui, checar, né? A eletrônica, tá? Aí tem os cheques eletrônicos, que daí é mais complexo, que você tem que pegar manual e tudo mais, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho então. A gente explicou um pouco quais são os protocolos que a gente usa, né? Lembrando, carro de injeção eletrônica,
carro de injeção antigo, tá? Então é carro que é ressuscitar o carro, é isso. Não é simplesmente uma manutenção preventiva, uma revisão. Não é uma revisão, tá? Então o que aconteceu com esse carro aqui, nessa Corvette? Esse carro acabou a gasolina, daí ele puxou toda aquela sujeira do tanque, foi colocado gasolina nova de novo, né? E esse carro estava andando com pódio, hein? Tá? Foi colocado gasolina nova de novo, mas o que aconteceu? Aquela gasolina, a bomba, né? Como o pré-filtro estava deteriorado, que era um pré-filtro original, esse carro é muito original, esse carro tem 23 mil milhas, então, assim, era tudo original de fábrica. Daí ele puxou aquela sujeira do tanque e comprometeu o sistema. Então o carro funcionava, morria, daí foi guardado num prédio e teve o azar, na verdade, de um rato, né? Teve um ataque de rato aqui e acabou comendo um fio de alguns bicos, de 2 ou 3 bicos injetores, que a gente já corrigiu, inclusive. Não foi uma coisa muito grave. Essa questão de rato, pessoal, é extremamente complicada com carro antigo. Carro antigo guardado, a parte de fiação, né? Os ratos adoram isso aí, tá? Principalmente carro mais antigo, que é fio de pano, então é um horror. Então isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, tá? Então nesses carros que tem muita eletrônica, principalmente, você pode, inclusive, dependendo do carro, você pode até dar uma perda total no carro, dependendo do ataque que for, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho. O que a gente fez nesse carro aqui? Daí, a gente começou pelo tanque. Tiramos, essa daqui é a bomba de combustível, é parecida com as Blazer e tal, ela é dentro do tanque, né? A gente importou um pré-filtro, trocamos o pré-filtro, tá? Fizemos o tanque, fizemos uma limpeza do tanque, tá? Já fizemos essa montagem. A gente já trocou o sistema a bomba, né? A bomba não, o filtro, pusemos um filtro novo e fizemos o teste de pressão, tá? Estava tudo em ordem, pressão e tudo mais, só que o carro não funciona. Daí o que a gente fez? A gente fez a desmontagem. Esse aqui é um motor 350, né? Um 5.7, tá? Ele tem um motor multiponto, né? Eu já tirei os bicos aqui, a gente já desmontou todo ele aqui, tá certo? Comprei um jogo de junta original. E daí os bicos, isso é muito importante, tá? A gente tem um parceiro aqui que faz uma limpeza extremamente profissional. Eu nem tenho máquina de limpar aqui porque não compensa, tá? Então é melhor levar nesse pessoal mais especializado em bico injetor, porque eles estão mais acostumados com vazão e tudo mais. Então a gente levou os 8 bicos. Dos 8 bicos, pessoal, a gente aproveitou um bico. Vocês acreditam? São originais os bicos. E esse carro já tem um histórico de problema de bico injetor. O bico injetor desses carros é um bico Rochester, essa aqui é uma injeção Rochester. Ele é um bico os componentes internos são de aço, não são de aço inox. Então o álcool aqui no Brasil, mesmo usando pódio e tudo mais, acaba deteriorando muito os bicos. Então dos 8 bicos, imagine, aproveitou um. Daí o que a gente fez? A gente pegou a impedância dos bicos, né? Tá? E a vazão. E a gente procurou um bico similar, porque a gente não quer colocar o mesmo bico original porque é de aço ainda, tá? Mesmo você comprando nos Estados Unidos, o Rochester atual é de aço. Então a gente pegou um bico, na verdade um bico Bosch, que é exatamente assim, é idêntico, só que ele é de aço inox, é para carro flex, tá? Com a mesma vazão e com a mesma impedância, tá? Então a gente vai fazer essa montagem agora. Depois a gente já arrumou a parte de fiação que estava com problema, já arrumou o tanque e vai fazer isso daqui, tá? Isso seria, depois disso a gente vai fazer uma regulagem da ignição, né? Talvez, daí eu vou testar os cabos de vela, a gente vai ver as condições das velas, trocar as velas e tudo mais, mas é isso, tá? Então, muito cuidado, pessoal. Combustível ruim para carro antigo, com injeção, tá? Sempre usar pódio e rato, tá? Essas duas coisas são inimigos desses carros com muita eletrônica.